Boa tarde a todos. Bem, eu sou o Christian da Silvânia. Se ela estivesse aqui, ela ia dizer que é a Silvânia do Christian, né? A gente foi jantar ontem, né? Com o pastor Ronaldo e a esposa, e eu acho que exageramos um pouquinho no jantar. Ela passou mal essa noite, ficamos ali mais de 3 horas acordados ali. Estamos com as duas pequenininhas, Maria Luísa e a Cecília. Então achamos por bem que eu viesse, ela ficasse descansando agora à tarde, em virtude disso. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, rever alguns casais amigos aqui. O problema de quando a gente vai se encontrando muitas vezes é que a gente vai escutando as mesmas coisas, não tem problema não. O pessoal que já me viu falando várias vezes, né, que nem minha esposa. Esposa de pastor, acompanha o pastor para tudo quanto é lugar. Tem sermão que ela já sabe de cor, né? Tem pregação que ela já sabe de cor, porque já viu o pastor pregando 30 vezes. Eu digo com a Silvânia que eu falo que da próxima vez eu vou pregar em dupla, né? Eu falo, tipo jogral, né? Falo, hoje estamos aqui, né? Porque ela já sabe direitinho o que eu vou falar. Como é o primeiro encontro meu com a maior parte de vocês, eu queria começar falando hoje. Eu sempre digo assim, porque aí surgem mais oportunidades à frente, entendeu? Então a gente sempre deixa um pouquinho depois para ser convidado de novo, né? Eu queria começar falando sobre os fundamentos do casamento a partir do que a Bíblia nos ensina, a partir do que a Escritura nos ensina. Dá para rolar aí? Eu não sei se vai funcionar daqui o controle, né? Eu acho que a distância é grande. Se não funcionar, joga a luzinha ali, você... Deixa eu ver se vai. Opa, acho que foi, hein? Sou eu ou é você que está apertando aí? Você não está fazendo bullying comigo não, né? Então vamos lá. Nós vamos falar dos fundamentos bíblicos sobre o casamento a partir do que a Escritura diz. Bem, antes de mais nada, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana em Três Corações, sou capelão do Exército Brasileiro, estou há 4 anos em Três Corações, porque vim classificado para ser o capelão da ESA, né? Então quem aparecer em Três Corações será um prazer recebê-los numa visita à ESA, conhecer a capelania lá da gente. Antes nós estávamos 9 anos em São Paulo, eu era o capelão do Comando Militar do Sudeste, lá no Ibirapuera, e antes de entrar no Exército eu já era pastor no Rio de Janeiro, sou oriundo do Rio, começamos o nosso ministério lá, e aprove ao Senhor que a gente estivesse aí andando um pouquinho pelo Brasil. Não sabemos qual será a nossa próxima parada, né? Rogamos aos irmãos que estejam sempre orando por nós, para que Deus dirija o nosso caminho como família. Então vamos lá. O principal exemplo de casamento na Escritura para nós não é um casal composto de um homem e de uma mulher. A principal referência na Bíblia de casamento que nós temos não é um dos famosos casais da Escritura. Eu lembro nesse nosso último encontro lá com o pessoal de Leopoldina, a gente falou de alguns casais da Bíblia, né? E é óbvio, você olha para alguns casais da Escritura e é possível você descobrir ali exemplos, modelos, padrões para nós. Mas a principal referência de casamento que a gente encontra na Escritura não é entre um homem e uma mulher, mas é entre Cristo e a igreja. O apóstolo Paulo chega a dizer que isso é um mistério muito grande. Ele diz que é um grande mistério o fato de que os casamentos humanos são metáforas do casamento real que é entre Cristo e a igreja. Então, nada melhor, é isso que a gente vai fazer aqui nessa tarde, nesse tempo que nós temos. Alguém aí me ajuda a controlar o tempo aqui, que eu vou me empolgando e vou... Me disseram que eu só tinha até 10h30 da noite para falar, então vou usar o horário que me passaram, tá? Os irmãos estão assustados, brincadeira, é 10 horas só que falaram, não é 10h30 não. Então, voltando aqui, né? Cristo e a igreja são um modelo para nós. Os casamentos que nós construímos aqui na terra, o seu casamento, né? Eu tenho 15 anos, eu gostei dos meses ali, 15 anos e 9 meses, não consegui calcular os dias, minha matemática não está boa, né? 15 anos e 9 meses de casado. Os casamentos humanos que nós construímos, como dos irmãos ali com quase 43 anos de casado, é uma bênção, né? Louvado seja o Senhor por isso. Eles precisam ser um reflexo do casamento entre Cristo e a igreja. E o texto que apresenta isso para nós, o texto que é a base para a nossa conversa de hoje, é de Efésios capítulo 5, versículos 22 a 33. Se você está com a sua Bíblia, abra, por favor. Efésios capítulo 5, do 22 ao 33, eu vou começar com 21, tá bom? Porque o 21 faz a conexão entre o que vem antes e o que vem depois, e o 21 ajuda a desmistificar um assunto, que é o assunto da submissão feminina no casamento. Então, eu gosto sempre de começar com o versículo 21. Efésios 5, do 21
ao 33. Quem achou, diga amém. Amém. Bom, não é porque eu sou presbiteriano, não. Pode dar aquele amém pentecostal mesmo, viu? Quem achou, diga amém. Amém. É, isso aí. Eu não sei se o Gilberto sabe essa. Eu visitava uma vez por mês a aviação do Exército em Taubaté, né? Tinha um culto animado lá, e eu ia, pregava, era um prazer para mim pregar naquele culto, um espaço num quartel enorme, cheio de gente. Aí, no final, o irmãozinho chegou para mim e falou assim: pastor, vou fazer uma pergunta para o senhor. Eu falei: não, tudo bem. O senhor é pastor de que igreja? Eu falei: eu sou da igreja presbiteriana. Ele falou: tá bom. Aí continuou andando do meu lado, passeando. Mas, pastor, é da igreja presbiteriana tradicional ou é da renovada? Eu falei: não, eu sou da tradicional mesmo. Ele: não, tudo bem, continua andando. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu falei: que senhor? Eu falei: meu filho, por que você está me perguntando isso? Qual a igreja que eu sou, com essa dúvida? Não, pastor, o senhor me desculpa dizer que o senhor é presbiteriano, mas o senhor tem canelinha de fogo, eu vou dizer isso para o senhor, né? Eu falei: então tá bom, então tá certo. Efésios capítulo 5, vamos começar do 21. Você pode ficar de pé? Vamos fazer essa leitura juntos em pé? Efésios capítulo 5, do 21 ao 33. Eu vou ler aqui, você pode acompanhar aí com a sua esposa e a esposa com o seu marido. Vocês podem acompanhar juntos. Assim diz a palavra do Senhor: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. As mulheres podem dizer amém? Amém. Esse amém não vi muito forte não, hein? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque amém, viu? A irmã deu um amém de novo, o marido ficou feliz. Porque o marido é o cabeça da mulher. Ô, benção. Como também, tem umas mulheres que já falam: o que eu vim fazer aqui nesse encontro hoje, né? Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Amém, maridos? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém, maridos? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Se a mulher está ficando com ruga por causa de você, marido, se está ficando, você não está cumprindo bem o que a Escritura diz, não, viu? Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Você pode se assentar. Casamento precisa refletir o relacionamento entre Cristo e a igreja, porque Deus quis que fosse assim. Paulo diz, grande é, ele monta o texto que apresenta a criação do casamento, ele se remonta a Gênesis, quando ele fala, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Ele está voltando à instituição do casamento, e ele meio que faz um suspense, mas eu não estou falando do casamento entre homem e uma mulher. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O apóstolo Paulo está dizendo, veja que coisa fantástica. Antes mesmo de criar o casamento terreno, Deus já tinha pensado nesse casamento celestial, que é o relacionamento entre Cristo e a igreja. E ele decidiu construir o casamento terreno à luz dessa união celestial. E vai uma dica aqui para a paz para toda a vida, isso também acontece com a paternidade. O apóstolo Paulo fala aos Gálatas que é de Deus que se deriva toda a família, mas se você olhar lá no grego, a palavra é patria, que pode ser traduzido como paternidade. De Deus se deriva a paternidade. Antes dos pais humanos nascerem, o Pai Celestial já existia e ele se torna um modelo para nós.
Então, vamos tentar pensar nesse relacionamento entre Cristo e a igreja, para a gente imaginar o que Deus espera do relacionamento entre marido e mulher. Vamos lá. Primeiro, Cristo dá a vida pela igreja. Assim, o marido precisa ser capaz de dar a vida pela sua esposa também. A mulher deve ser a prioridade número 1 para o marido. Mulheres podem dizer amém? Amém. Maridos, amém também? Amém. Não sei se você reparou, o texto começa bombástico, né? A mulher deve ser submissa ao marido, a mulher fala, vou virar a página, não vou ler esse texto, né, aquele negócio. Mas em 3 versículos acabou tudo que tinha que se falar sobre a mulher. E de repente começa a se falar sobre o marido e nunca acaba, né? E vai 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro porque os homens têm mais dificuldade intelectual mesmo, nós temos esse probleminha de entender, né? Se a gente estiver assistindo um jogo na televisão, então aí que a gente não consegue entender nada, né? Então, primeiro que o homem já é mais burrinho mesmo que a mulher, já tem esse problema. E segundo porque o nível de responsabilidade que se espera do homem é ainda maior do que aquele que se espera da mulher, porque o homem precisa ser para sua esposa a expressão de Cristo para a igreja. Homem, marido, você representa Jesus Cristo para a sua esposa. Se você não se lembrar de mais nada do que eu falar hoje aqui, guarde isso. Você representa Jesus Cristo para a sua esposa. Que imagem de Jesus Cristo a tua esposa tem quando ela olha para você? Então, assim como Cristo dá a vida pela igreja, o marido precisa dar a vida pela esposa também. A esposa precisa ser prioridade número 1. Vou trazer um exemplo da minha realidade particular para ilustrar o que eu estou dizendo aqui para vocês. A gente precisa decidir para o que a gente vai fazer, se a gente vai continuar lá na unidade onde nós estamos, lá em Três Corações, se a gente vai provocar uma mudança para um outro lugar, para um outro quartel, para uma outra unidade. Bem, eu poderia chegar e fazer tudo isso sozinho, tomar essa decisão sozinho. Primeiro, eu seria louco, né? Segundo, eu não estaria sendo, obrigado, meu irmão, a imagem de Jesus Cristo para minha esposa. Antes de eu pensar o que é melhor para a minha vida profissional, antes de eu pensar o que é melhor para os meus projetos pessoais, antes de eu pensar o que é melhor para eu me realizar como pastor, eu devo pensar o que é o melhor para minha esposa. Está entendendo? O que é o melhor para minha esposa? Porque ela é a minha prioridade número 1. Antes do meu ministério, antes dos meus projetos pessoais, antes dos meus filhos, a minha esposa é a minha prioridade número 1. Deu para entender isso, maridão? Deu para entender? Esposa, deu para entender? Então veja, a prioridade número 1 para Cristo é a igreja. Prioridade número 1 para Cristo é a igreja, a ponto de Cristo entregar a sua própria vida por ela. A prioridade número 1 do marido deve ser a sua esposa. E se for necessário, o marido deve fazer o mesmo por ela. Eu resolvi começar pelo marido e não pela esposa, inverter um pouquinho a ordem de Efésios, para que a gente de cara entenda de que o que se espera do homem, eu ouso dizer que é ainda mais sério do que aquilo que se espera da mulher de um casamento. E infelizmente na prática, o que a gente tem visto ao longo dos anos é mulher segurando o casamento. O que a gente tem visto ao longo dos anos é a mulher se esforçando pelo casamento. Quantas vezes eu já não cheguei no gabinete pastoral e vi uma mulher casada vir conversar comigo e falar, pastor, o meu casamento está em frangalhos, mas o meu marido não aceita vir aqui, o senhor pode conversar com ele para ir conversar? Quantas vezes isso aconteceu comigo? E olha, eu estou tentando lembrar aqui para não ser injusto, eu não me lembro de nenhuma vez em que o marido chegou sozinho no gabinete pastoral e falou que assim, pastor, estou com um problema no meu casamento, chama minha mulher para vir conversar. Não lembro de nenhuma vez. O que a gente tem visto ao longo do tempo são mulheres que lutam pelo seu casamento, mulheres segurando o seu casamento, mas em nome de Jesus isso precisa ser quebrado. Porque somos nós, homens, que precisamos ser a imagem de Jesus para a nossa esposa. E a imagem de Jesus que ela precisa ver em nós é quem Jesus Cristo realmente é, quais são os atributos do Mestre. Jesus Cristo é leal, é verdadeiro, é amigo, é o que provê. Jesus Cristo é aquele que está sempre a pronto de entregar a sua própria vida pela igreja. Eu preciso ser um marido assim para minha esposa. Eu creio que se nós tivermos homens que entendam de maneira clara qual é o seu papel como maridos e como pais, a gente terá menos dificuldade para construir casamentos que sejam casamentos para sempre, como aqueles que nós esperamos na Escritura. Então, maridão, já guarda isso no seu coração, é sua a responsabilidade de ser Jesus para a sua esposa. Se a gente continua com o texto, a gente pode ver que de outro lado é assim que o apóstolo Paulo começa, eu inverti, mas é assim que ele começa, dizendo que a igreja se submete à liderança de Cristo. Assim, a esposa deve livremente se submeter à liderança
do marido. Isso como eu disse, é um assunto controvertido. Não era há muitos anos atrás, mas hoje em dia se tornou, porque, graças a Deus por isso, a mulher ocupou espaços, a mulher tem vivido plenamente a sua capacidade, a mulher tem exercido sua potencialidade nas mais variadas áreas, mas você sabe como o diabo é. O diabo pega todas as coisas boas e transforma em coisas ruins. Então, eu dei uma aula para os jovens da minha igreja, eles queriam que a gente conversasse sobre feminismo, né? E eu dei uma aula para eles. Eu comecei pegando vários elementos do feminismo, e antes de dizer que era feminismo, eu ia mostrando que vários desses elementos, na verdade, já estavam presentes na Bíblia. A valorização da dignidade da mulher, uma mulher que exerce a sua posição. Se você olha, quem foram as primeiras pessoas que viram Jesus Cristo ressuscitar, os primeiros que anunciaram o Evangelho, homens ou mulheres? Mulheres. Sabe o que o diabo fez? Pegou essas coisas que são coisas boas e transformou em algo ruim. Aí, dizer que a mulher pode exercer a sua potencialidade, virou, a mulher não tem que cuidar do marido e dos filhos. Virou isso. A mulher não tem que cuidar da sua casa. A mulher não tem que ser submissa ao marido, porque isso é ferir a potencialidade nela. Isso é mentira do capeta, isso é mentira do diabo. Ser submissa ao seu marido não significa ser escrava, ser serva do seu marido. Eu vou falar daqui a pouco, mas já vou adiantar, minha pregação tem spoiler, eu faço spoiler de mim mesmo, né? Eu já conto antes do que eu vou falar. Então, veja, a mulher não tem que ser serva do marido, sabe por quê? Porque é o marido que tem que ser servo da mulher. Amém? É isso mesmo, meu filho. Amém ou não amém? Amém. O filho do homem veio para ser servido, foi isso? Filho do homem veio para quê? E quem é o filho do homem? Quem é a imagem do filho do homem no casamento? É o marido. Então vamos lá. Mulher não é serva do marido, mulher não é escrava do marido, mulher é parceira do marido. Agora, nessa parceria, tem um elemento ali do curso de Casados para Sempre, que são os papéis, né? Funções de marido e mulher no casamento. Deus é um Deus organizado. Ele estabelece uma forma de funcionamento do casamento, e ao estabelecer essa forma de funcionamento, Deus decide que o homem vai ser a liderança, que o marido vai ser o líder, a imagem é do cabeça aqui nesse texto, e a mulher é o corpo. A mulher é quem se submete nessa liderança. Ela tem uma missão em parceria com o marido. Há quem diga que o marido é o cabeça e a mulher é o pescoço, né? Então, assim, a cabeça só vira para um lado se o pescoço mandar, né? Então, há quem diga isso, né? Mas não vou falar isso, porque senão o marido vai ficar falando que a mulher é carne de pescoço quando chegar em casa, né? Então, não pode falar isso de jeito nenhum. Mas veja, essa submissão de que fala um texto bíblico deve ser vista como parceria sempre. Tá? Maridão, se você for um líder como Jesus Cristo é, a sua mulher sempre vai ser submissa a você. Sempre. Eu posso dizer isso com toda certeza. Se você for um líder como Jesus Cristo é, que é o que se espera de você, sua mulher sempre vai ser submissa a você, sem reclamar. Para dizer a verdade, o que tem de mulher esperando que o marido seja líder de verdade, para ela começar a ser submissa e descansar, porque ela está estressada por exercer um papel do que ela, não está no gibi, tá? Por trás de todo esse discurso de a mulher, o feminismo, etc. e tal, por detrás de todo esse discurso, quem ocupou esse... Já ouviram falar de vazio de poder? Já ouviram falar isso? Vazio de poder é um conceito político, estratégico e militar, né? Quando alguém deixa de exercer o poder, outra pessoa vai ocupar rápido, né? Então, por trás de todo esse discurso de o feminismo, de a mulher fazendo isso e fazendo aquilo, está uma geração de homens que são meninos, que deixaram de ser homens segundo o coração de Deus, que não cumpriram o seu papel como maridos, e aí geraram mulheres que estão estressadas, que estão lotando as clínicas psiquiátricas e clínicas de psicólogos, porque os seus maridos não são fatores de saúde mental e emocional para ela. Então está na hora de acabar com isso em nome de Jesus. Mulher, seja submissa ao seu marido como Cristo é a igreja. Olha, é difícil às vezes, eu reconheço. É difícil às vezes. Especialmente quando o marido não está preparado para ser um líder. É difícil. Esse é um assunto para você resolver com Deus em oração. Quem sabe Deus não esteja permitindo que você se submeta ao marido que não é a melhor liderança, porque Ele não quer que você se aproxime dele em oração. Quem sabe? Quem sabe Deus não esteja permitindo que você passe por isso, para que você não se torne uma mulher que tenha uma vida mais próxima de Deus.
uma mulher cuja devocional seja mais fervorosa, uma mulher que ore mais, que se aproxime mais do Senhor, porque Deus atende a oração, Ele vai ouvir o seu clamor. Se hoje você está passando por uma circunstância assim, não fica apertando a mão do seu marido enquanto eu estou falando aqui. O povo acha que isso funciona, né? Está vendo? Tá vendo? Isso não adianta, né? Dá cotovelada, a pessoa vai chegar com a costela, né, arrebentada. E tem outro que fica nervoso, fica tenso, fala, meu Deus, está falando de mim, aí vai apertando, né? Meu Deus, fica tenso não, meu irmão, fica tenso não, relaxa, faz de conta que nem é com você, né? Deixa para processar isso depois, né? Em nome de Jesus, senão o negócio vai vir gente com mão roxa, sair com mão roxa daqui hoje, né? Solta a mão um pouquinho para limpar o suor da mão, é isso mesmo, Deus vai falar com você nessa tarde, tá bom? Cristo é o sumo, estamos só trabalhando as relações entre Cristo e a igreja, ok? E aplicando para o casamento. Então, Cristo é o sumo sacerdote da igreja, segundo a Escritura, na carta aos Hebreus. Então, maridão deve ser o sacerdote da família. Marido é você. Nós começamos nesse semestre algumas células de homens lá na igreja presbiteriana. Gente, ó, é impressionante como você tem que ensinar o beabá para os homens. Porque os homens não sabem o que é ser homem. E é interessante você ver aqueles homens quebrantados ali, dizendo diante de Deus, Deus, eu estou fazendo tudo errado, porque o cara não é homem. Você vai na igreja, pastor, não sei se é assim aqui também, né? De repente só eu que sou muito pecador, só na minha igreja que isso acontece, né? Você vai na igreja, de vez em quando está lá a mãe com seus filhos, né? Aí você pergunta, cadê o fulano? Ah, ele ficou em casa porque hoje tinha um jogo, ali não pôde vir. Não acontece isso, pastor? Agora, pastor, quantas vezes você vê um pai com seus filhos, vai casar, e a esposa? Ah, ela ficou para ver Quantas vezes isso aconteceu, pastor? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem tem o papel de ser o sacerdote da sua casa? Quem? O homem. Mas seja sincero, quem muitas vezes é que exerce esse papel? Mulher. Por quê? Vazio de poder. Alguém está deixando de fazer aquilo que tem que fazer. Lembra um pouquinho da história de Adão e Eva. Quem foi que comeu da fruta, gente? Quem foi a miserenta que comeu da fruta? Quem foi? Quem foi? Eva. Foi Adão que deu para Eva? Não. Foi o capeta em forma de serpente. E deu. Eva, não sei onde estava com a cabeça, que ela viu uma cobra falando e acreditou na cobra. Né? Eu falei, pelo amor de Deus. Olhou, que é a cobra, tão bonitinha, come. Pum, comeu. Quando Deus, aí depois ela vem falar, Adão, olha o que eu vi aqui. Adão, eu falei, come, é burro. Adão viu aquilo ali, besta. Ela falou, come, Adão. Adão, o quê? A fruta, eu ia falar maçã, né? Que eu estou falando. Pum, comeu. Daqui a pouco, acabou, o negócio ficou ruim. Deus aparece, Deus chama a atenção de quem? De quem? De Adão. Mas quem foi a miserenta que comeu? Eva, Deus está brincando com isso aí. Mas comeu porque quem tinha que ensiná-la, quem tinha que lembrá-la da revelação de Deus, quem tinha que ensiná-la sobre a palavra de Deus, sobre as advertências do Senhor, quem tinha que estar com ela andando pelo jardim, quem tinha que estar acompanhando os seus passos era o marido. O marido deixou de cumprir o seu papel e por isso a esposa pecou. Nós somos os sacerdotes da nossa casa. Falar para você, maridão, como pai também, não há coisa mais sublime do que um pai exercer o seu papel de sacerdote diante dos seus filhos. Não há coisa mais sublime do que isso. Eu lembro, eu contei na igreja isso, a primeira vez que minha filha mais velha, porque a gente sempre faz aquela oraçãozinha padrão decorada antes de dormir, né? E aí teve um dia que eu ia, vamos lá, Malu, vai, papai do céu, não, pai. Eu falei, caramba, 3 anos já está me mandando parar, né? Eu vou fazer. E aí ela fez inteirinho aquela oração que a gente fazia, né, todo dia, ela tinha decorado, né? Fez inteirinho, papai do céu, obrigado por esse dia, abençoe papai, mamãe, abençoe essa noite de sono, em nome de Jesus, amém. Aí ela terminou, pai, por que você não falou amém? Porque eu estava chorando, eu não podia deixar ela ver que eu estava chorando, né? Porque senão ia quebrar aquela minha imagem de né, fortão, que eu estou, um negócio aqui no meu olhinho. Porque não tem coisa mais sublime do que a gente ver isso. É saber, olha, eu estou sendo sacerdote, eu estou sendo pastor da minha filha. E a Cecilinha, que é a mais nova, nesses dias a gente estava comendo, e aí eu vou almoçar em casa, não estou lá, saí um pouquinho mais tarde do quartel, cheguei rápido, peguei a comida, comecei a comer, aí vem Cecília, são, falei que são, minha filha, me chamando a atenção, porque eu não fiz oração antes de comer, né? Eu falei, tá certo, minha filha, né? Parei, descansei, vamos lá. E ela falou, minha filha, ela fala em língua estranha, eu
Falei, minha filha, tão nova, já batizada com o Espírito Santo. Aí ele, aquele negócio todo ali. Eu falei, vamos lá, vamos, né? E ela, e terminou a oração. Irmãos, não é nada mais sublime do que isso, do que ser pastor dos seus filhos. Pai, se você não está fazendo isso, você está perdendo uma oportunidade santa, um prazer para você, um prazer. Ensinar os seus filhos a crescer como homens e mulheres de Deus. Essas lições vão ficar para sempre. Esses dias eu vi um post no Facebook de um rapaz que foi meu seminarista no Rio, hoje é pastor da Catedral Presbiteriana do Rio, o Renato Porpino, e o Renato saindo com a filhinha mais velha dele, que é a Manuela, tem mais ou menos a mesma idade da Malu, e aí ele tirou uma foto, ele e ela num restaurante no shopping, e dizendo que assim, essa noite foi noite de sair com minha filha, puxar a cadeira para ela sentar, perguntar para ela o que é que ela quer comer, dizer para ela que ela está linda, para que ela nunca se esqueça como um homem deve tratá-la. Olha só. É isso que se espera de um pai, você está entendendo? É isso que se espera de um pai. Você precisa ser o sacerdote da sua casa, você precisa ser o camarada que vai liderar os encontros de oração da sua casa, o culto doméstico. Eu tenho lembranças de eu pequeno, meu pai reunindo a gente na sala para o nosso culto todo dia, terminava o jornal, tinha até horário, terminava o Jornal Nacional, vai começar o culto, e reunia aquela turma toda para a gente orar. Eu e meu irmão, a gente ia para a frente da televisão, que era tipo púlpito na frente da televisão, né? A gente ia para a frente da televisão fazer dueto, eu e meu irmão é desafinado desde pequeno, era terrível, mas Deus ouvia mesmo assim, né? E a gente cantando, minha irmãzinha pequenininha, minha mãe já é falecida, mas eu lembro da minha mãe cantando, uma voz lindíssima, minha mãe era um soprano assim, uma coisa fantástica, e ela cantando, a gente cantando hinos. Os meus avós maternos moraram com a gente, e eu lembro, depois que minha avó tinha falecido, estava só meu avô recitava salmos de cor, e meu avô era semi-analfabeto, mas ele recitava salmos inteiros de cor. Homens que cumpriram o seu papel como sacerdotes, e geraram lembranças, memórias que vão ficar para sempre. Eu me lembro de eu acordando de madrugada, indo ao banheiro, ouvi um barulho na sala, quando eu chegava na sala, eu via meu pai ajoelhado na sala, aleluia, louvado seja Deus por isso. Lembranças que vão ficar para sempre. Você está entendendo o que eu estou falando, homem? Memórias que vão ficar para sempre, é óbvio, eu vi minha mãe fazendo isso também, não tem dúvida nenhuma, mas eu me recordo ainda hoje de ver meu pai ali ajoelhado, intercedendo pela sua esposa e pelos seus filhos. Maridão, você é o sacerdote da sua família. Que tipo de memória você está gerando nos seus filhos? Pastor, eu nunca fui isso, eu não sei nem como é que é esse negócio. Meu querido, sempre é tempo de começar, sempre é tempo de aprender. Tive uma situação agora no início do ano, em que eu precisei conversar com um pai que teve 2 filhos, se separou depois de algum tempo e meio que abandonou os filhos na vida, sabe? Nem ele, nem a ex-esposa tinham muita condição, então, para poder pensão, essas coisas todas, eles fizeram um combinado ali, eu pago isso, você paga aquilo, e foi. E ele meio que largou os filhos para lá. E aí ele casou com uma outra mulher e assumiu um menininho. E agora é um exemplo de pai para esse menino, né? Mas continuava esquecendo dos outros 2. Aí eu precisei tomar coragem para falar com ele, né? É alguém que eu tenho liberdade para isso. Falei, vem cá, deixa eu conversar com você. Eu estou achando a coisa fantástica o que você está fazendo com esse menino, sendo um pai para esse menino, mas você se lembra que você ainda é pai de dois rapazes, né? E ele falou assim, mas eu não tenho como recuperar o tempo perdido, não tenho como voltar atrás. Eu falei, eu concordo com você não tem mesmo como recuperar esse tempo que você perdeu. Mas você tem como chegar diante dele e falar assim, meu filho, eu quero te pedir perdão pelo pai que eu não fui durante todos esses anos, e eu me comprometo diante de Deus a ser esse pai a partir de agora. É bem provável que ele vá reagir de forma ruim, é bem provável que ele vá te dar uma resposta mal criada, mas ele vai dormir com essa sua palavra no coração dele. E Deus vai fazer essa semente germinar no tempo certo, e pela graça de Deus você vai recuperar a paternidade desse menino. Então, eu nunca fui esse sacerdote, pastor. Estou gastando um pouquinho mais de tempo nisso aqui, gente, porque isso é algo fundamental. O homem precisa entender esse negócio.
Eu nunca fui esse sacerdote, eu nunca fui o cara que acorda a família toda no domingo para levar para a igreja, eu nunca fui o camarada que reúne a minha casa, a minha família, para a gente ler um capítulo da Bíblia, para a gente orar junto, eu nunca fui o camarada que comprava um livro sobre algum passo bíblico, um livro sobre aprofundamento doutrinário, para ler e estudar com a minha esposa, eu nunca fui esse camarada, pois em nome de Jesus, passe a ser a partir de hoje. Deixa para trás o que ficou para trás e vamos recuperar. Chega para o seu pastor, pergunte para ele como é que você faz isso. E o teu pastor vai ter prazer em te ajudar, porque o teu pastor precisa de homem. Só existe homem que seja líder na igreja quando ele é líder na casa dele. A Escritura diz isso, que um homem que não governa bem a sua própria casa não está habilitado para exercer o presbiterato nem o diaconato. Então, o teu pastor está doido para ter homens que sejam líderes na igreja. Então, seja líder na sua casa. Vá para ele e fala, pastor, como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Ele vai ter um prazer enorme em te dar o macete, te dar o caminho das pedras, tudo que você precisa tomar uma decisão de ser para a sua mulher e para os seus filhos o que Jesus Cristo é para a igreja. Amém? Cristo é um líder que serve, aquilo que eu falei que fazia spoiler, né? Cristo é um líder que serve a igreja. O marido deve ser um líder servo no casamento. Esse conceito é um conceito que apareceu no mundo corporativo aí nos últimos 20 anos, né? 20, 30 anos, a ideia do líder servo, não sei se você já leu O Monge Executivo, virou um best-seller aí, né? A ideia do líder que é servo, isso para o meio militar tem sido trazido agora também, né? Um outro estilo de liderança, e eu fico sempre surpreendido como as pessoas apresentam como novas coisas que são tão antigas quanto o próprio Deus, né? Porque esse líder é Jesus. Esse líder é Jesus, um líder que causou impacto, que reuniu um pequeno grupo de 12 pessoas, e passados 2000 anos nós estamos falando nele, nos reunindo em nome dele, e no mundo inteiro pessoas fazem isso. Quer líder mais poderoso do que esse líder chamado Jesus? E como é que Jesus Cristo liderava? Jesus Cristo liderava pelo medo, era assim? Jesus Cristo liderava pelo castigo, pela imposição de suas ideias, era assim? Jesus Cristo liderava pelo serviço. Jesus Cristo liderava pelo exemplo. Talvez a grande lição de liderança de Jesus seja ali momentos antes da sua paixão, da sua morte e ressurreição, ele junto com os seus discípulos, lavando os pés dos seus discípulos. E aí o Pedrão, que sempre tinha dúvida para entender o que é ser liderança, porque ele tinha esse caráter muito de chegar, fazer e acontecer, o Pedrão fala, você não vai lavar meu pé. Você lembra desse texto? Quem já leu esse texto? Jesus está lá lavando o pé de todo mundo, não sei o quê. Aí vai chegar no Pedro e fala, você não vai lavar meu pé, não? Eu é que tenho que lavar o seu pé. Pedro sempre crente que está abafando, e, né? É sempre assim, eu que vou lavar o seu pé. Tem umas 5 passagens assim na Bíblia. Não vai lavar meu pé, não. Aí Jesus Cristo olha para Pedro e fala assim, tudo bem, né? Se eu não lavar o pé, quem eu não lavar o pé não tem parte comigo. Pedro fala, então não lava só o pé, então não. Lava logo o corpo inteiro, né? Jesus fala, Pedro, pelo amor de Deus, fica na tua, deixa eu lavar seu pé e passar logo para outro, que eu não aguento mais você, né? Não, veja, Jesus é um líder que serve, está entendendo isso? Por que eu falei, maridão, que se você for um líder como Jesus, a sua esposa sempre vai ser submissa a você? Olha aqui, ó, mulher, é isso que um líder como Jesus faz. Mulher, quem manda aqui nessa casa é quem? Sou eu, pode dizer, marido, é você mesmo. Ficou com medo agora, meu Deus, será que sou eu mesmo? Pode dizer, tenha medo não. Quem manda na minha casa sou eu, homens, digam. Quem manda na nossa casa somos nós, eu. Aí, beleza. Porque eu mando, porque eu mando mesmo. Aproveita que minha mulher está aqui, não está ouvindo esse negócio, né? Eu mando mesmo, entendeu? E porque eu mando, eu vou tomar uma decisão agora. Minha esposa, o que é que você quer que eu faça? Está entendendo? Isso é ser um líder como Jesus. Eu quero fazer aquilo que seja o melhor para você. Porque quem é a prioridade número 1 do marido? Quem é? A esposa. Se você é um líder que toma todas as decisões pensando em você, se você é um líder que toma todas as decisões pensando nos seus projetos, naquilo que você construiu para você, você não é um líder como Jesus Cristo. A Bíblia não diz que o marido deve ser simplesmente um líder da sua esposa. A Bíblia diz que o marido deve ser um líder como Jesus. Porque se não for para ser um líder como Jesus, então não dá para ser outro tipo de líder. Marido, você não tem que ser um líder como Saddam Hussein, você não tem que ser um líder como George Bush, do farinha no mesmo saco, você não tem que ser um líder como Hitler, você não tem que ser um líder como Lula, você não tem que ser um líder, imagina um homem que você quiser aí, você não tem que ser líder como estes homens, você tem que ser um líder como Jesus. É esse o tipo, é por isso que muitas vezes a mulher se revolta com esse negócio de submissão, porque ela olha para o marido e vê um cara totalmente diferente de Jesus Cristo.
Aí fala, pastor, como é que eu vou ser submissa a essa desgrama? Né? Como é que eu vou ser... Pastor, o senhor não conhece meu marido, o senhor está brincando comigo, né? O senhor não conhece. Eu vejo esse marido, pastor, tem uma lâmpada lá em casa, pastor. Se Jeová está falando contigo, por favor, não aperta a mão do seu marido. Tem uma lâmpada lá em casa, pastor. 30 dias aquela lâmpada, esse homem não troca. Aí você vai conversar com o marido e fala, pastor, você não conhece aquela mulher, ela vive no meu ouvido, eu já falei para ela que eu vou fazer, não passou nem 2 meses, ela está reclamando porque eu não troquei o negócio, ela quer tudo na hora dela, pastor. Deu nem 6 meses aquela lâmpada e a mulher reclamando. Realmente, o marido tem uma lentidão mesmo para algumas coisas, né? O senhor não conhece o meu marido, por isso o senhor está falando que eu tenho que me submeter à liderança do meu esposo. Realmente é verdade. Mulheres não se sentem, muitas vezes, com desejo de se submeter a um homem que é um líder esquisito, ou um líder egoísta, um líder que só pensa em si, ou um líder machista, que acha que homem é melhor do que mulher, ou um líder ditatorial, que acha que todas as suas vontades devem ser aceitas. Esse não é Jesus. Jesus é o líder que dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é um líder que lava os pés dos seus discípulos. Se você quer ser um líder como Jesus, se você quer que a sua mulher seja submissa a você, marido, então aprenda a lavar os pés da mulher que Deus lhe deu. Aprenda a ser servo dela. E nisso não há nenhuma diminuição. Ao contrário, você está sendo exaltado diante de Deus, porque são os que se humilham que são exaltados. Não há nenhuma diminuição disso. Aprenda o seu papel. Quando você começar a ser um líder assim, você vai se surpreender com o grau de submissão que você vai conseguir da sua esposa. Seja um líder assim. Experimenta. Assunto principal que o homem vai reclamar com o pastor. Vou dizer aqui, homem, não quero nem saber, vou abrir o jogo aqui com as mulheres. Mulher vem conversar com o pastor no gabinete pastoral sobre meu marido não é mais romântico comigo. Mulher fala sobre isso. O marido não é mais romântico. Era no namoro, casou, agora não é mais. Meu marido é muito grosso comigo, mulher reclama muito disso. Meu marido é viciado em futebol, mulher reclama disso direto, né? Pastor, meu marido, ele não aguenta um rabo de saia, ele vê uma mulher passando do outro lado, já vai automaticamente, ele acha que eu não olhei, porque ele deu aquela olhada rápida. Né? Tem aqueles camaradas que dizem que assim, tem o marido que diz que assim, pastor, pecado é você olhar 2 vezes para a mulher, porque a primeira você está na tua frente, você não viu. Aí tem um marido que faz o quê? Como é errado olhar a segunda vez, ele fica na primeira o tempo todo, ele não desvia, né? Ele fica ali. Pastor, esse é o meu marido safado, miserável. A mulher vem e fala todos esses problemas. Marido só vem reclamar uma coisa com o pastor. Pastor, eu estou já 2 semanas desesperado, pastor, querendo exercitar os meus deveres conjugais, né? E a minha mulher sempre um negócio, sempre uma dor de cabeça, sempre uma coisa, sempre está cansada com o menino. Pastor, você está fazendo a sua parte? Estou, pastor, até tomei banho. Eu falei, que bom, né? Que bom que você tomou banho. Até tomei banho, não sei o quê, que negócio todo, pastor. Trocado na cueca, mas não melhora. É assim, marido é isso que vai reclamar. Cada 10 maridos, 10 são isso. Então, maridão, dica, nosso tema hoje não é sexualidade. Um outro dia a gente vai falar sobre isso aí, negócio, meu querido, ninguém vai aguentar. Então, maridão, escuta aqui o que eu vou falar para você. Seja um líder desse jeito que eu estou falando por 1 mês. Depois, meu querido, tu vai reclamar com o teu pastor, falando, não estou aguentando essa mulher mais. Ela quer toda hora, todo dia, eu não estou aguentando. Você vai reclamar. Por quê? Porque tudo que ela espera é um marido que ela olhe e deseje ser liderada por esse homem. Quando você for esse marido, você vai ver como seu casamento vai melhorar. Seja como Jesus Cristo é. Lave os pés da sua esposa. Amém? Amém, gente? Hoje é dia, hein? Vamos lá. A igreja louva a Jesus Cristo. Então a esposa deve louvar, elogiar o seu esposo também. Tá? Pastor, aí milagre também é difícil. Como é que eu vou conseguir elogiar um homem que não tem nada para elogiar? Como é que eu vou conseguir? Vou ter que mentir? Não é possível. Seu marido não tenha nada para elogiar. Não é possível. Né? Louve o seu marido. Veja, muitas vezes, isso é um erro que vale para os dois, mas eu acho que como as mulheres elas têm maior facilidade em externar as suas dores, suas angústias, em falar do que se passa no seu mundo interior, realmente o homem é complicado, né? Esse negócio, mulher leva a outra mulher para ir no banheiro. Eu acho esse negócio fantástico, né, cara? Você está com os amigos ali, vão no banheiro, vão comigo. É inimaginável você pensar um homem falar um negócio desse. Pô, vou ali no banheiro, Gilberto, vamos comigo ali no banheiro. Vai ser uma coisa... Se eu fizer um negócio desse, Gilberto, que isso?
negócio é esse? Na tua aí ou na minha? É inimaginável você pensar um negócio desse. Por que não daria certo o homem ir com outro homem no banheiro? Porque que conversa ia ter? Pô, desculpa, gente. Pastor, desculpa. Está ali no mictório. O outro ali. Ei, beleza? Pô, beleza. Pô, ei, Flamengo? Não, eu torço Flamengo, não. Pô, pelo amor de Deus, hein? Jogo hoje é o quê? Copa do Brasil ou Libertadores? Ah, Libertadores. Libertadores para mim, o teu não tá. Essa é a conversa que os homens vão ter, vai acabar. 3 minutos vai acabar. Esse é o nível de profundidade que tem uma conversa entre 2 homens, gente. O nível de profundidade é assim. O mais profundo é futebol, às vezes política, né? Aí ele fala 2 frases, em quem ele votou, já tá bom, né? Discussão, acabou, não tem profundidade. Mulher, não. Eu nunca fui, mas eu tinha curiosidade de botar gravando para ver como é que eram as conversas das mulheres no banheiro. Deve ser um negócio falar de todos os assuntos, porque às vezes demora, né? Vai e não volta do banheiro. Eu falei, minha esposa está com problema de diarreia sério ali, né? Que não está voltando, eu não sei o que está acontecendo ali, né? Porque, então, mulher tem uma facilidade para expressar, para falar dos seus dilemas e etc. e tal. O homem não tem esse negócio. Porque tem essa facilidade, muitas vezes a mulher incorre no erro, no pecado, de falar mal do seu esposo para as outras pessoas. De falar mal do seu marido para as outras pessoas. Veja, olha só, você está dizendo a verdade, ninguém está te chamando de mentirosa não, viu? Se você está falando mal porque ele realmente faz aquilo, você está dizendo a verdade, tudo bem. Mas é uma verdade que não deveria ser dita no local, no momento que você está dizendo. Porque as suas palavras, a Escritura nos ensinam isso, as suas palavras são carregadas de poder, né? Então comece a elogiar o seu esposo. E faça isso em oração também, viu? Isso é uma dica que eu sempre dou para casais, né? Comece a orar pelo seu esposo, ao invés de começar a orar pedindo para Deus mudar ele, porque já falou isso, é uma opção de ver, Deus já ouviu, já sabe, já está anotado, você não precisa ficar lembrando Deus toda hora. Você já pediu isso, começa a agradecer a Deus pelas qualidades do seu marido. Eu sei que no começo vai ser difícil, você vai falar assim, Deus, eu sei que é uma peste, uma desgraça esse marido, mas ele tem issozinho de bom. Eu sei que vai ser difícil no começo, né? Mas comece a agradecer a Deus pelo seu marido. Quando tiver a oportunidade de conversar com alguém sobre casamento, louve o seu marido. Quando estiver na presença dele, ele estiver ouvindo, louve, elogie o seu marido. Você vai ver o que Deus vai fazer através disso. Você vai ver as mudanças que Deus vai provocar através disso. Seu marido vai começar a ouvir isso e vai dizer, cara, eu preciso melhorar. Eu preciso ser um cara... Ele vai começar a ficar envergonhado diante disso. Porque ele vai ouvir o seu elogio e vai pensar assim, meu Deus, mas tem tantas coisas que eu faço de errado. Essa mulher está me elogiando, tem tantas coisas que eu faço de errado, eu preciso melhorar. E o Espírito Santo vai começar a usar isso para mudar o teu marido. Então comece a elogiar. Fala que o homem está bonito, né? Diga que, Senhor, vou pedir perdão ao Senhor agora, mas vou dizer que ele está bonito. Está bonito, né? Começa a dizer que está bonito, começa... Irônico, não, aí também é demais. Aí não dá, né, mãe? E, né? Se bem que o homem às vezes não percebe, não. O homem é tão burro que ele nem percebe quanto é irônico. A mulher está falando ironia, ele nem percebe. Nós temos esse problema, nós temos essa dificuldade. Né? E o contrário é verdadeiro. O homem, gente, mulherada, deixa eu dizer uma coisa para você. O homem, que hora que eu preciso terminar, pastor? Senão eu vou até 10 horas. O homem, ele não consegue nem entender, às vezes, o negócio da ironia, e a mulher acha que ele está sendo irônico. Por que você falou isso? Não acontece às vezes? Nossa, está bonita hoje, hein? Por que ontem não estava, nos outros dias não estava? Só hoje que eu estou. O homem já fica, meu Deus, né? Porque a mulher consegue perceber nuances tão sutis que às vezes nem existem, né? E ela consegue perceber, né? O marido não tem, mulher, o marido não tem capacidade para se articular com esse grau de sutileza, entendeu? Ele vai dizer o que tem que dizer mesmo, né? Mas veja, comece a usar as suas palavras para bênção e não para maldição. Mulherada, lembra do que disse o apóstolo Tiago? Não dá para jorrar de uma mesma fonte aquilo que é doce e amargo. Em nome de Jesus, para de amaldiçoar e comece a abençoar. Deus abençoe esse marido. Deus, eu quero te agradecer porque ele é o homem que Deus me deu. Eu não consigo ver hoje ainda as coisas que ele tem que ser conforme a tua palavra, mas pelos olhos da fé eu consigo ver aquilo que o Senhor vai fazer. Muda esse homem e que eu possa ver nele um homem segundo o teu coração. Eu quero honrar esse homem. Comece honrando com seus lábios. Assim como a igreja deve louvar a Jesus, elogie o seu esposo. Claro, como eu falei, se você não tem um esposo como é Jesus, realmente é mais difícil fazer isso. Mas comece pelas pequenas coisas. Comece por aquele concerto que ele fez na sua casa. Demorou 2 anos, eu sei, mas né, elogia. Fala, poxa, ficou tão bom isso aqui. Incentiva. Ele pintou a casa, ficou tudo cheio de marca. Já viu aquelas casas? Fica um negócio para cá, o outro para lá, assim... Ah, meu bem, essa tinta foi tão boa que você escolheu. Não precisa mentir também, né? Mas fala que ele escolheu uma boa tinta.
vai elogiando o camarada. Deus vai fazer uma obra através do lábio que fala a bênção e não a maldição. Amém? Amém. Vamos lá. Cristo protege e nutre a igreja. O marido deve ser o protetor e o provedor da sua esposa, da sua família. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito hoje em dia. Gente, eu sei que desde que Brasil é Brasil, a gente vive crise econômica terrível, né? E isso faz com que muitas vezes todo mundo tenha que trabalhar na casa, marido, mulher, todo mundo, porque a crise é grande, né? Agora, não dá para ignorar que isso aí traz um impacto para casa, não dá para ignorar. Todos nós sabemos que quando você tem pai e mãe fora de casa, os dois juntos, é óbvio que isso vai ter um impacto para os filhos, qualquer um de nós. A gente sabe que tem que trabalhar por necessidade, a gente sabe disso, mas a gente também sabe que isso tem impacto. E não apenas o impacto para os nossos filhos, mas também o impacto para o casamento. Porque aí você começa a ter marido e mulher chegando em casa, ambos cansados, ambos desesperados pelo estresse do dia, e aí é mais estresse ainda dentro de casa. Esse é um subproduto do mundo que a gente tem hoje, desse mundo em crise. Por isso, sempre que alguém vem conversar comigo, e assim, não me arrependo, porque acredito firmemente que estou sendo bíblico ao dizer isso, sempre que alguém vem conversar comigo, pastor, a gente está pensando em a minha esposa parar de trabalhar, para ela poder ficar mais tempo em casa, cuidando dos nossos filhos, mas a gente vai passar por uma dificuldade financeira. O que o senhor acha disso? Minha palavra sempre tem dito, Deus vai honrar a sua decisão. Deus vai honrar a sua decisão. Não estou aqui dizendo para você de coração, porque eu sei, minha esposa precisou trabalhar um tempo, eu sei como é, gente, de coração. Assim, eu sei que a gente vive uma crise que às vezes nos impõe isso, tá? Então, não quero fazer da minha experiência um modelo para ninguém, porque eu sou um miserável, você me vê aqui à frente falando, pregando, a gente idealiza muito o pastor, né? Como se o pastor fosse o camarada que não peque, que não erre. E, meu irmão, só Jesus na causa. Eu sei. Eu e a minha esposa sabemos quem eu sou. Então, eu sei os meus erros, os meus tropeços, as minhas falhas. Estou dizendo isso para dizer para você que o tempo todo é a misericórdia de Deus, o tempo todo. É a misericórdia do Senhor. É Ele o tempo todo. Então, não quero fazer do meu exemplo um modelo para você, mas só para ilustrar. Eu sempre falei assim com a minha esposa, Silvânia, se você quer perseguir as coisas que você gosta de fazer, se você quer perseguir uma vocação, se você quer fazer alguma coisa, trabalhar por conta disso, por realização pessoal, por prazer, eu estou contigo. Agora, é minha responsabilidade como marido ser o sustento dessa casa. É minha responsabilidade. Eu não quero que esse peso recaia sobre você. Marido, você deve ser o provedor da sua casa. Não é só provedor financeiro, não, tá? Provedor emocional também. As necessidades emocionais dos seus filhos e da sua esposa, é você que precisa suprir. Ô, pastor, aí a gente também já precisaria de um outro encontro para tratar sobre as consequências desse negócio. Se você tem que ser o provedor financeiro do seu lar, por exemplo, você precisa, junto com a sua esposa, a esposa tem um papel primordial nisso, vou falar daqui a pouco, serem bons mordomos, bons administradores daquilo que Deus confia a você. Que tem de casamento que está indo para o brejo por causa de problema de dívida e de dinheiro, não está no gibi. Pessoas que não administram bem os bens que nem delas são, porque o dinheiro não é seu, você sabe disso, né? O dinheiro não é nem seu nem da sua mulher, o dinheiro é de Deus. Você é mordomo, você é administrador daquilo que Ele confia nas suas mãos. Então, que péssimos administradores temos sido nós. Que péssimos mordomos. Então, faz parte desse papel como líder, provedor, também na área financeira, cuidar bem das finanças da casa. É seu papel, maridão, prover as necessidades materiais, emocionais e espirituais da sua esposa e dos seus filhos. Amém? Tem alguém dormindo? Diga amém. Essa hora que a gente pega, né? Acorda em nome de Jesus, meu irmão, né? Gilberto, sabe como é que eu faço lá no culto, lá na ESA, segunda-feira? Segunda-feira, gente, quem foi em Três Corações numa segunda-feira à noite, está convidado aí no auditório da ESA, o culto que a gente faz com os alunos toda segunda-feira à noite. Nessa última segunda-feira nós tínhamos quase 300 pessoas ali. O problema é que assim, muitas semanas os cursos estão fora, fazendo campo, fazendo exercício, mas nas semanas como essa, que todos os alunos estão lá, culto bomba, né? E aí, aquele bando de militar lá, os alunos, né? Aí, de vez em quando, o cara não aguenta, a rotina dele é muito pesada. Às vezes ele começa a dar aquela cochilada ali
Falo, meu irmão, dá um tapa gospel nesse irmão que está do seu lado ali, o cara já pega, pá, já vai na maldade. Né? Amém, Deus te abençoe, meu irmão. Querido, estou com você aqui em oração. Não faça isso com o seu marido, por favor, em nome de Jesus, tá? Então vamos lá. A igreja administra os recursos que são de Cristo. Olha que eu falei que as duas coisas caminham juntos. A esposa deve ser boa administradora das finanças do lar. É a gente, é a igreja que administra os recursos de Cristo. Não é assim? Dízimos e ofertas são de quem? São de quem, gente? De Deus. Mas quem é que administra? A igreja. Somos nós. Certo? Assim também, a mulher deve gerir, cuidar bem. Talvez não gerir, né? Isso aí é algo que eu acho que não precisa ser necessariamente só do homem, porque às vezes a mulher tem mais habilidade para questões de ordem financeira do que o homem. Na verdade, vou te falar, porque eu tenho visto muitas mulheres com habilidade nessa área e homens que às vezes não têm. Então, essa é uma coisa que o casal deve combinar como vai ser. Mas a mulher tem um papel importantíssimo como boa administradora das finanças do lar. Papel importantíssimo. Finanças em casamento, gente, é trabalho a ser feito parceria, tá? Deixa eu dizer uma outra coisa aqui, lamento se você está nessa condição, é bom que você já ouve isso e já muda isso hoje, tá? Olha aqui para mim. Não existe esse negócio de mulher não saber quanto o marido ganha e marido não saber quanto a mulher ganha, gente. Desculpa eu dizer isso aí, de repente você faz esse negócio, fala, meu Deus, onde eu me meti? É isso mesmo. Não existe. As finanças são finanças de quem? Do casal dos dois, gente. Meu querido, aquele dia ali diante do altar, você disse que ia ser uma só carne para sempre com aquela pessoa, então tem que ser. Mulher que não sabe quanto o marido ganha. Mas por que você não diz para a sua esposa quanto você ganha? Então quebra isso em nome de Jesus, meu irmão. Ah, pastor, minha mulher não pode ver dinheiro na mão, que ela já sai gastando tudo. Eu também reconheço que tem pessoas que são assim, reconheço que são. Eu já tive ovelha que eu tive que chamar marido e mulher e na presença dos dois, pedir para a mulher quebrar o cartão de crédito. Eu já tive caso assim. Falar, minha irmã, em nome de Jesus, quebra esse cartão de crédito aí. Porque não está dando certo, olha o problema que você está trazendo para o casamento de vocês dois. Então, eu sei que tem pessoas que têm dificuldade mesmo com o dinheiro, mas se é esse o caso, maridão, seja um bom líder na área financeira também, mas não esconda coisas da sua esposa, em nome de Jesus. Não tem que esconder nada. Tem que haver transparência, grau 10 milhões. Privacidade ficou no mundo de solteiro, meu irmão. A gente ganha benefícios com a vida de casado, mas tem algumas responsabilidades também, certo? Um dos problemas, voltando para a questão dos homens, qual que é uma das crises da masculinidade da nossa época? Muitos homens querem ter os direitos de uma vida de casado, então ele quer ter sexo, ele quer ter uma mulher disponível para ele, mas não quer ter as responsabilidades de uma vida de casado. Então, a mesma coisa aí, acabou. Então, é transparência nas finanças. Mulher, você precisa administrar bem isso aí. Mulherada, às vezes, pega ali o cartão do marido, meu irmão, e aí acabou, né, meu irmão? Aquele mês que vem, estourou o esquema todo, é Deus falando com alguns aí. O camarada já olha, não é agora que é a hora para você olhar para sua mulher. Aprende o negócio. O cara já olha, minha esposa, Deus está falando contigo agora nesse momento. Não adianta, né? Empresta o cartão, acabou o negócio. Ah, meu amor, vou ali comprar um... O marido sabe o que é isso. Vou ali comprar um vestido. Ah, meu irmão, não é um vestido só. Você sabe, já se prepara para isso, em nome de Jesus, né? Porque o vestido, ele atrai outras coisas. O vestido vai atrair um sapato, o sapato vai atrair uma joia, a joia vai atrair mais um não sei o que lá. Né? É assim. E se você reclama, cuidado que Deus manda filha para você, se você reclamar. Viu? Aconteceu comigo. Maria Luísa já começa com os negócios, vê umas coisas, fala, peraí, gente. Mas, minha filha, pelo amor de Deus, você tem 4 anos. Ah, eu quero esse vestido, eu quero aquilo. Não, tá bom, a roupa só usar. Pastor, vou aproveitar que o Silvânia está aqui. Homem, olha o que homem é. Silvânia hoje falou que eu não sabia onde eu tinha colocado, você vê o meu grau, eu não sabia onde eu tinha colocado a minha calça dentro do quarto da pousada, eu não sabia. Eu falei, Silvânia, alguém entrou aqui e levou minha calça, eu não estou achando minha calça. E aquele desespero, e eu já comecei a loucubrar, eu falei, por que entraram para pegar minha calça? Eu procurava e não achava. Eu falei, meu Deus do céu, eu não acho essa calça. Aí a Silvânia falou, peraí, quantas calças você trouxe aqui para eu falei, eu trouxe uma calça. Você vai ficar 3 dias aqui nesse lugar. Não, você não trouxe uma calça. Você veio com a calça que você veio dirigindo. É essa que você trouxe. Eu falei, gente, mas a calça, a gente não vai sujar a mesma calça. Usa, não tem problema, aquela coisa toda. Homem é assim, essa raça, né? A mulher, não. Aí a Maria Luísa, com 4 anos, fica falando, eu vou com esse vestido de novo. Eu falei, minha filha, você foi de manhã, você não pode ir. Não, eu quero outro. Eu falei, Deus, Jesus amado.
Imagina essas duas meninas com 14, 15 anos, meu irmão. Só Jesus na causa, minha mulher e mais duas. Imagina todo mundo com TPM. Jesus amado, pelo amor de Deus. Olha, o marido realmente tem que ser um homem segundo o coração de Deus, porque eu vou falar com você. Então, mulher, para de torrar o dinheiro dessa casa em nome de Jesus. Amém, homens? Amém. Falaram amém com medo agora que eu vi. Amém, amém, amém. Eu estou falando para o outro, não é para mim não. O outro para incentivar quem está do meu lado. Né? Sim, mulherada, vamos lá. Boa administradora das finanças da casa. Vamos, gente. A gente está terminando. Cristo apresenta a igreja linda, sem mancha. Lembra daquilo ali? Linda, sem mácula, sem ruga. Por quê? Porque Cristo permite que a igreja seja eternamente jovem, na flor da sua juventude. Cristo não traz para a igreja um fardo maior do que aquele que ela possa suportar. Para dizer a verdade, Cristo não traz fardo nenhum sobre a igreja, porque o jugo dele é suave. Então, maridão, precisa ser assim também. O marido precisa ser um agente da paz para a sua esposa, fazer com que tudo seja tão bom a ponto de que ela não envelheça por causa de você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Com que ela não perca a paz, com que ela não perca o sabor, a graça da vida por causa de você. Quantas mulheres se tornam amargas por causa de seus maridos? Quantas? Vai perdendo o gosto de viver, entendeu? Vai perdendo a graça. É aquilo que eu falei no início aqui hoje, gente, ó. Eu valorizo demais os psicólogos e psiquiatras. A minha mulher é psicóloga, então não vou jogar contra, né, na minha própria casa. Valorizo demais, acho que são instrumentos de Deus para a cura das emoções das pessoas. Mas quantas pessoas num consultório de psicólogo e de psiquiatra estão ali por causa de um marido que não foi um marido como deveria ser em casa? E vai tornando aquela mulher amarga com o passar do tempo. Aquela mulher vai perdendo a graça de viver. Muitas vezes isso vai gerar uma angústia, uma depressão ali na frente. Muitas vezes isso vai gerar um transtorno de ansiedade generalizado ali da frente. Por quê? Porque ao invés de apresentar a sua mulher sem mancha, sem mácula, o marido está fazendo com que a mulher vá cada vez mais para baixo. Está entendendo? Maridão, é sua responsabilidade fazer com que a sua esposa esteja cada vez mais linda, tanto por dentro quanto por fora. Aí eu vou falar com o homem também. Maridão quer que a mulher esteja bonita, mas não quer gastar um dinheiro para comprar uma roupinha bonita, hein? Não quer gastar um dinheiro para comprar aquelas maquiagens todas, não sei de onde vem tanta maquiagem, não sei. Hein? Eu quero ter uma mulher, gente, quando eu encontrar, ninguém me segura, uma tal de Mary Kay. Quando eu encontrar essa mulher, sinceramente, eu vou dizer umas poucas e boas para essa mulher. Hein? Não quer ajudar a mulher a ficar bonita, fica difícil, né, gente? Deus ajuda, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Passou um certo tempo, parte física já não está mais aquele negócio, a mulher fala, a mulher cantou a pedra, poxa, eu queria tanto fazer aquela cirurgia, aquela cirurgia mágica, né? Faz, puxa aqui, pum, sai novinho, a mulher cantou a pedra, meu irmão, já começa a juntar dinheiro. É assim que o mundo funciona, gente. Né? Ela começa a falar, fulano fez a lipoaspiração, nossa, ficou linda. Já entendeu o recado, não precisa falar duas vezes, gente. Começa a guardar dinheiro ali já, né? Pastor, vou gastar esse dinheiro todo, meu querido, pensa no que você vai ter depois, meu querido, né? Olha, tem a visão de futuro, igual o Thundercat, né? O olho de Tandera, dei minha visão além do alcance. Então você vai conseguir. Ah, não entendi, vou pagar, vou gastar. O que é? Você quer tipo, vamos tirar esse negócio todo aí, né? Então, vamos. Então, poxa vida, fulano de tal, fez uma cirurgia, botou silicone, levantou as coisas. Meu irmão, a gravidade é coisa do diabo, meu irmão. Ela puxa as coisas para baixo. Então, meu irmão, tem que lutar contra essas forças do inimigo, né? Sua função, deixar a sua mulher bonita por dentro e por fora, amém? Você, gente. Se não tem condição financeira para fazer todas essas coisas que o mundo moderno oferece, então seja um agente da paz, pelo menos na sua casa. Eu sempre costumo dizer isso com a sua mulher, que ela não ganhe ruga por causa de você. Vai ganhar ruga pela idade, é normal, mas que não seja por causa de você, entendeu? Porque você estressa, porque você é um fator. Não, que você seja um fator de juventude, que ela se sinta eternamente jovem com você. Que ela se sinta com o peso da idade, querendo fazer as coisas que ela fazia antes com você. Eu conheço determinados casais que eu olho, eu fico babando. Casais aí com 40, 50 anos de casais e que são jovens, estão curtindo a sua vida com juventude, que entenderam o que é esse projeto de Deus. Né? A gente não precisa ficar chato com a idade, não, gente, em nome de Jesus. Tá? Ao contrário, né? Tem gente que acha assim, não, estou ficando velho mesmo, ficar chato. Acorda aí, gente, levanta. Eu fico no pé do meu pai, né? E falo, pai, vamos lá, agora que o senhor tem tempo para poder curtir a vida, vamos viajar, vamos fazer as coisas, vamos aproveitar esse tempo.
Meu pai ficou viúvo há 4 anos, né? E no ano passado arrumou uma namorada. 73 anos, meu pai arrumou uma novinha para ele, 60 anos. Né? Uma novinha, né, gente? Novinha. Novinha. E ela, como o mundo é pequeno, ela tinha sido minha ovelha no Rio, tempo atrás, uma mulher de Deus, uma mulher assim, joia mesmo. Ela ficou viúva também. O meu pai também é pastor. O meu pai fez o sepultamento do ex-marido dela, né? E, enfim, Deus tem os seus mistérios, né? Deus tem os seus mistérios enfim. Passou algum tempo, ano passado começaram a namorar, mas, irmãos, aí todo feliz, post Facebook, aquele negócio todo, 73 anos, né? Status, namorando, né? Aquela coisa toda, namoro, sei lá qual é o nome do negócio. Aquele negócio todo, fez Instagram. Cristian, como faz o Instagram? Eu falei, é assim, coisa e tal. Postar foto. Daqui a pouco, não sei o que aconteceu. Um dia meu pai liga lá para casa. Falei, que foi, pai? Estou vendo ele a voz um pouco. Ô, Cristian, precisava conversar um negócio sério com você. Falei, papai, fiquei preocupado. Falei, alguma doença, algum negócio. Falei, o que foi? Fulano terminou comigo. Você está rindo da desgraça do homem, você fica rindo? Eu olhei e falei, ô pai, foi mesmo? Eu não sabia também se eu ria, eu não sabia, né? Porque é engraçado, gente, é engraçado, gente. E aí eu tive que ficar aconselhando meu pai. Gente, você não faz ideia. Eu aconselhando meu pai, com 73 anos, eu falando que nem eu falo com os adolescentes da igreja. Falei, pai, é assim mesmo, se for de Deus, vai acontecer, né? O senhor continua em oração, pai, continua em oração. Agora, dá um tempo para ela, não fica pressionando o mundo, ligando, coisa, precisa desse tempo, né? Não pode ser muito tempo também, porque o senhor tem 73 anos já. Então, assim, mas dá algum tempo, né? Dá algum tempinho para ela, coisa e tal, né? Mas assim, não voltaram, não voltaram, acho que não vão voltar mais, não. Mas, enfim, mas o que eu acho legal é assim, não importa a sua idade, é possível ser jovem a vida inteira, é isso que eu queria dizer, entendeu? Vocês estão juntos já por 20, 30 anos, 40, vivam, faça, especialmente você, marido, faça com que a sua mulher se sinta jovem sempre, sempre, tá? Pô, você era um cara alegre, fazia piada, pô, volta a ser, meu querido. Vocês costumavam ir em determinados lugares quando eram mais jovens, voltem aí, dê o jeito de vocês, não apresente a sua mulher com mancha, com mácula, com ruga, em nome de Jesus, amém? Amém, beleza? Estamos terminando, hein? A igreja é cooperadora da obra de Cristo. Um dos nomes mais bonitos que a Bíblia dá para os cristãos é cooperadores de Deus. Eu acho isso muito bonito, porque Deus não precisa da gente para nada, mas Ele nos dá a graça de sermos cooperadores na obra dEle. Então, a igreja é cooperadora da obra de Cristo. Do mesmo jeito, cooperadora, 2 pessoas operando, certo? Cooperando, 2 pessoas na mesma obra. Esposa e marido devem ter projetos que convergem, eles devem estar na mesma obra também. Eu falei disso aqui no começo da conversa também, quando eu dei um exemplo, quando eu apliquei para a minha realidade. Se eu estou querendo mudar de emprego, é óbvio que essa decisão não pode ser só minha, gente. É claro que não. A minha esposa precisa estar envolvida comigo nessa decisão. Se essa mudança implica, por exemplo, numa mudança de cidade, é óbvio que a minha esposa precisa estar comigo. A gente tem que ter projetos convergentes, está entendendo isso, gente? Atenção aí. O pessoal aí de trás está acordado, amém? Agora é acordado, pode dizer amém mesmo. Eu não perguntei se era dormindo, não. Então, veja, a gente precisa estar junto nisso. Projetos que convergem, projetos como família, pensar coisas como família, né? Não pensar só coisas para mim, os meus projetos, o curso que eu quero fazer, não, pensar coisas como casal, o que a gente quer como família. Vocês já fizeram esse exercício? Uma vez eu vi isso num programa de televisão, e eu parei para pensar, falei, a gente nunca fez isso, projetar coisas como família, onde a gente quer estar daqui a 10 anos, as empresas não fazem isso? Então, a gente começar a pensar assim também como família, meu bem, onde a gente quer estar daqui a 10 anos? Será que daqui a 10 anos a gente quer estar na mesma casa? Será que a gente tem um outro projeto pessoal? Começarem a sonhar coisas juntos, como casal, planejarem, projetarem coisas juntos. E aí eu quero destacar, eu sei que nem todo mundo aqui é membro já de uma igreja, né, ou frequente, ativo numa igreja evangélica, ou numa igreja católica, mas eu quero destacar um elemento aqui, ó, especialmente projetos espirituais. Se tem uma coisa que fortifica um casal, é quando os dois estão juntos na obra do Senhor. Quando os dois caminham juntos na obra do Senhor. Então, quem sabe vocês não possam começar um ministério juntos na igreja? Quem sabe? Quem sabe vocês não possam fazer um curso de líderes do Casados para Sempre? Quem sabe Deus não esteja chamando vocês para liderarem um ministério como esse?
começar a trabalhar junto, não apenas ir para a igreja junto, mas trabalhar na obra junto, se oferecer junto para o Senhor e evangelizar junto. Meu irmão, Deus vai usar isso aí para fazer uma grande obra na sua vida. Eu estava lendo esses dias a história, olha só, eu me esqueci o nome dela. É a esposa do Gunnar Wingren. Alguém sabe quem é o Gunnar Wingren? É um missionário sueco, um dos fundadores da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Eu lendo um artigo tão interessante que falava sobre a vida dessa mulher que se tornou esquecida. Eu não vou nem tratar do porquê, tem outras questões aí envolvidas, mas se tornou esquecida, né? E eu estava lendo a história dela, como essa mulher teve um impacto no nascimento e no crescimento da Assembleia de Deus. Essa mulher ia fazer culto em prisão numa época que ninguém fazia isso. Ela ia fazer. Às vezes ia com o marido fazer um trabalho de evangelização em lugar em que ninguém ia. Olha o impacto que um casal que se propõe a fazer juntos a obra do Senhor podem ter. Hoje a Assembleia de Deus é esse negócio enorme no Brasil, que é a maior igreja do Brasil. Qualquer cidade que você vai, tem uma praça, uma igreja católica, um Bradesco, um Banco do Brasil, uma Assembleia de Deus. Qualquer lugar que você vai. Às vezes você passa no meio da estrada, não tem nada. Você vê aquele descampado, aquela fazenda, cavalo, e de repente parece a Assembleia de Deus enorme no meio da estrada. Fala, não é possível, gente, espera aí. Onde vem essa pessoa? Brota do chão? Onde aparece essa pessoa? Pois se você chegar antes do culto, você vai começar a ver o pessoal chegando, né? Assembleia de Deus, o negócio, como tem abençoado o Brasil, a Assembleia de Deus, louvado seja Deus pela Assembleia de Deus. E veja, e como um casal comprometido com o Senhor, juntos fizeram essa história, né? Então, se engaje com seu marido, o marido se engaje com a sua esposa, e juntos tenham projetos espirituais que convirjam, especialmente que convirjam para a glória de Deus. Cristo oferece sua graça à igreja. O marido precisa expressar a sua graça. Uma graça é amor, bondade, presente. O marido precisa expressar a sua graça, o seu amor de várias formas também. Cristo expressou aqui, ó, gente, vamos lá, vamos acordar, vamos ficar de pé todo mundo aí, vamos ficar de pé, vamos lá. Fica de pé todo mundo. Isso, dá um abraço aí na sua esposa. Isso. Fala que nem de vez em quando eu falo assim com a Silvânia, fala que assim, ó, isso aqui é o seu lugar, vem cá, porque foi tirado da costela, né? Seu lugar, vem que deixa eu encaixar você de volta aqui, né? Né? Tá bom, gente? Tudo bem, ok? Estamos descansados, podemos sentar de novo aí, estamos caminhando para a reta final. Essa é a forma carinhosa de fazer de pé 1, 2, sentado 1, 2, né? Quem foi militar entende o que eu estou falando. Tá bom, gente? Vamos lá. Então, Cristo oferece sua graça à igreja. Jesus Cristo expressa o amor dele pela igreja inúmeras maneiras, por suas palavras, por seus gestos de cura, por sua pregação, por sua exortação, por sua morte na cruz, por seu sofrimento. Cristo expressa o seu amor pela igreja de inúmeras maneiras. Maridão, faça isso também. Tem um pastor, já está com seus 80 e poucos anos, o reverendo Enos Moura, ele foi secretário nacional de juventude na igreja presbiteriana. Assim, um camarada fora de série. Ele e sua esposa Lucila têm sido referência para gerações de jovens do Brasil aí. E eu lembro que eu conheci o reverendo Enos quando eu trabalhava com mocidade, ainda não era pastor, eu era líder de juventude, e conheci ele num congresso em Lavras, né, aqui em Minas. Né. Eu nunca imaginaria que eu fosse morar e pastorear no sul de Minas também, naquela época. E a gente teve um congresso, eu conheci ele ali, e nós ficamos amigos. Ele sempre foi um discipulador de jovens, né? E foi nosso padrinho de casamento também. E eu lembro que antes de casar, eu fui em São Paulo, morava no Rio, ele em São Paulo, eu fui à casa dele, e ele deixou uma cartinha para mim, a gente guarda essa cartinha até hoje, com dicas para o casamento, né? E ele dizia uma coisa muito interessante, ele falava assim, Cristo, sabe uma coisa que eu e Lucila sempre fazemos até hoje? Então, ele já devia estar nessa idade, com uns 65 anos, mais ou menos. Ele dizia assim, sabe uma coisa que eu e Lucila fazemos até hoje? A gente esconde bilhetinhos de eu te amo na roupa um do outro. A gente esconde bilhetinhos assim. Então, às vezes, um vai pegar um dinheiro assim no bolso, aí quando tira, está um bilhetinho assim, né? Eu te amo, né? Eu vi um casal com 65, 60 anos. E é assim até hoje, você vê uma gracinha, os dois juntos, né? Então, eu sei que por questões culturais,
Homens têm mais dificuldades para expressar o seu sentimento. Não é por falta de habilidade, não, porque Deus nos criou com habilidade para expressar o nosso sentimento. É por questões culturais mesmo, né? Espera-se que o homem não fale muito dessas coisas, não seja muito dado a demonstrar publicamente seus sentimentos. Quebra isso, meu irmão, em nome de Jesus. Fala que ama mesmo. Se sobrou um dinheirinho, pega aquele outdoor e fala que ama. Ela vai ficar com vergonha, mas vai adorar também aquilo ali. Não acredito que você fez isso, ai que lindo. Vai ficar assim, entendeu? Fala que ama. Antigamente tinha aquele negócio, eu não sei se existe mais isso, tinha aquele negócio que era... Pô, o cara ligava, parava um carro de som na frente, lembra daquele negócio? Meu irmão, eu já sofri muito com aquilo ali. Porque vinha no meu aniversário, eu sou pastor, né? Os irmãos botavam, pastor Christian, vem aqui à frente. Eu falei, meu Deus, não estou acreditando, não vou fingir que eu estou aqui dentro, não vou sair. Aí Silvana, tem que sair, eles pagaram o negócio, não vou sair, tem que sair. Ah, sua igreja, seu aniversário, parabéns, hoje é o seu dia. E fogos, hoje vai ter, vem pastor, vem conosco. Aí, ai meu Deus. A vergonha, não gosto dessas coisas, eu fico com vergonha. E também tinha as telemensagens, não sei se existe hoje em dia, né? Era legal, só que durava muito às vezes, né? Aí a pessoa vinha, pastor Christian, sempre uma voz muito assim, né? Ah, sou eu. É seu aniversário, a sua ovelha fulano de tal, mandou esta mensagem para você. Aí o cara não tem mais trabalho nenhum, ele só liga o negócio, fica, pastor, a música tocando, o Senhor cuida das suas ovelhas. Depois de 2 minutos, eu já estava dormindo ali já. Oba, obrigado pela telemensagem. Obrigado, Deus abençoe. Eu fui muito alvo disso aí, dessas coisas na minha vida. Então, você conhece sua esposa, é claro, você sabe que ela é envergonhada, você não vai mandar um carro de som, senão, né? O divórcio acontece naquele momento ali. Então, é claro que você não vai fazer um negócio desse. Mas expresse o seu amor. Expresse o seu amor. Escreva ali faz um coraçãozinho no vidro, no espelho do banheiro ali, que não seja com aquele batom que não sai, né? Que seja um que, né? Mas faz ali, coloca um eu te amo, um recadinho. Hoje você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, né? Ali no meio do dia, do nada, manda uma mensagem, diz que ama. Sem pretensão. Maridão, faz de conta que sua mulher não está aí. Sem pretensão. Eu te amo. Te amo, você é lindo, você me faz feliz. Ela vai responder, você diz, você é o meu prazer. Meu querido, se prepara quando você chegar em casa, meu querido. Você manda uma mensagem do nada, assim... Ela vai começar a ver aquilo, eu te amo, meu Deus do céu. Esse marido está mandando te amo para mim, o que está acontecendo? Ela está preocupada. Você não, meu amor, você diz que eu te amo, você é a razão na minha vida. Começou a mandar, quando passar essa desconfiança inicial, ela vai, meu Deus, começar a dar aqueles calores, né? Ela vai, meu Deus, vai botar criança para dormir mais cedo, criança para ir para a casa da mãe, porque criança em casa é uma dificuldade, gente. É um problema, porque tem que ser tudo muito silencioso, é uma dificuldade muito grande. Você tem que ter várias técnicas ali, tudo muito silencioso, né? Eu contei uma vez no retiro de casais que eu fui falar, numa situação dessa aí, a filha dormindo e a gente... Aqueles movimentos ali peristálticos, movimento peristáltico é outra coisa, mas eu gosto de aplicar isso aí. E a gente ali... O que aconteceu, meu irmão? A cama... Não tem aquele negócio... Como é que chama aquele negócio atrás da cama ali? Como é que é o nome daquilo? Oi? A cabeceira da cama, ela estava meio mal colocada. Meu irmão, começa a pá, pá, pá. Eu falei, meu Deus, acordando todo mundo, fui ficando nervoso. Aí eu vim com a mão aqui para segurar. Mas é muito difícil, gente. E você segura aqui ao mesmo tempo, tem que manter os movimentos. Olha, gente, é muito difícil. Jesus amado, vai dando atenção, segurava, aí às vezes me empolgava, largava, pá, 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 de novo, caramba, para não acordar a criança, para não acordar... É muito difícil, gente. Mas olha, são os desafios que a paternidade impõe a gente. É uma dificuldade, né? Você começa a criar métodos ali, você percebe que consegue fazer tudo em 20 segundos, você percebe que consegue fazer isso. O meu fulano dormiu. Agora, você percebe, tem que aproveitar o momento, né? Aproveitar no instante. Então, é isso aí. Expresse o seu amor. Gente, eu estou falando aqui, eu não estou percebendo o tempo passando, vamos lá. Que olha só como é que eu antevejo um assunto que vai chegar. Cristo e a igreja se unem num só corpo, não é isso? A igreja é o corpo, Cristo é o cabeça. A união entre marido e mulher deve se dar em todos os níveis, amém, igreja? É nível espiritual, oração, estamos juntos, o negócio todo. É nível emocional, mas também, não vamos ver, meu irmão, é nesse nível também, amém, homens? Amém? Pastor, essa palavra é de Deus, reconheça a palavra para mim. Não vamos ver também, pena que não dá tempo para a gente tratar desse assunto aqui. E, gente, quando eu fui falar no encontro de casais, que o assunto era esse, sexo,
Olha, aí eu ia falando, aí tinha hora que, sabe, você fica vendo as caras das pessoas assim para você, olha para o chão, né, olha para o teto. Eu falo assim, meu irmão, você acha que você está constrangido? Você imagina eu, que estou falando aqui para você da frente. Vocês acham que você está constrangido? Então, como eu já estou constrangido, eu vou constranger vocês também, porque todo mundo vai ficar constrangido aqui. Então, né? Mas é a união nesse nível aí também. Queridão, não tem casamento que resista sem uma boa vida sexual, é óbvio. Deus criou o sexo para a gente usufruir, o sexo é um presente de Deus para nós. O sexo faz parte das coisas que, segundo a Escritura, Deus viu e disse que era bom na criação. Então, meu irmão, é muito bom mesmo, tem que ser vivido plenamente. Tem muita mulher que não gosta de fazer sexo com o marido porque o marido não sabe fazer, porque ele não pensa no prazer da sua esposa e só no dele, porque ele acha que sexo é uma masturbação com outra pessoa do lado. Então, toma vergonha na tua cara, né? Você também precisa ser servo da sua esposa na vida sexual. Quanto mais você servi-la, mais você vai ser servido, queridão, né? É um negócio de duas, invista ali, preliminar, pastor, negócio de preliminar, não aguento esse negócio, quero partir para... Eu sei como é que é o homem, né? O homem já quer chegar, meu amor, venha, né? Já, a mulher toda, é impressionante, a mulher, vocês preparam a noite de amor, aí a mulher vem com a roupa que ela comprou, aquela coisa toda perfumada, né? Ela vem toda bonita, aquele negócio, aí quando ela sai do banheiro para ver o homem já está pelado na cama, assim. Vem, meu amor, pô, pera aí. Vem que eu já vou lhe usar. Né? Não é romantismo que aguente um negócio desse. Vamos ajudar aí também, né, homem? Em nome de Jesus. Vai ver. Vai ver aquela barriga já caindo para o lado um pouquinho. A posição que o cara está deitado, ele não consegue ver o órgão genital masculino dele, da posição que ele está. Aí, gente, vamos dar uma ajuda aí, né? Então, a união tem que se dar em todos os níveis, mas uma coisa está ligada à outra, gente. Você só vai ter uma boa união sexual se os outros níveis de comunhão também estiverem bons. É óbvio, gente, é óbvio. Como é que você quer ter uma boa vida sexual com a sua esposa? Vocês vivem brigando, estão todos cheios de problemas. Precisa resolver essas questões para que a comunhão seja plena, porque sexo é uma forma de comunhão. Então, para que a comunhão seja plena, esses outros elementos têm que estar juntos também. Até os adolescentes, né? Falou desse assunto, todo mundo fica, engraçado, rindo, que coisa engraçado. Eu estou com vergonha, mas continua, pastor. É assim, ai, pastor, que vergonha, fala mais. Eu sei como é que é isso aí. Então, vamos lá. Eu acho que esse é o penúltimo, hein, gente? Agora era a hora de você falar. Agora, acho que esse é o penúltimo, vai acabar, hein? É isso aí. Essa falsidade nos eleva, né? Assim, vamos lá. Então, Cristo e a igreja expandem o reino. Não é isso que a gente faz? Pastor Ronaldo estava me testemunhando do crescimento que Deus tem dado a essa igreja aqui ontem. Louvado seja Deus por isso, né? Tem dito assim de quantas pessoas têm chegado na igreja todo mês com novos batismos. Não é essa a nossa expectativa como pastor? Não é isso que a gente quer ver? A gente quer ver a expansão do reino. Então, Cristo e a igreja são um projeto que visam a expansão. Na família, isso acontece também. Por isso que os filhos devem ser vistos como bênção do casamento. Aqui eu quero até pedir desculpas, o pastor Ronaldo tinha pedido para eu falar um pouquinho mais sobre a questão de filhos, né? Mas eu acho que com o tempo que a gente tem, não dava para a gente abordar esse assunto com a profundidade que ele merece ser abordado. Mas eu queria dizer para você aqui, né, pelo menos isso, que os filhos são uma bênção no casamento. São bênção, são presente de Deus. Filho não é maldição nunca. Pô, pastor, meu filho, especialmente assim, adolescência, juventude, começa a dar trabalho, começa, né? Pô, meus filhos dão muito trabalho, me tiram do sério. Guarde isso no seu coração. Filhos são bênçãos. Filhos são bênçãos. Então, é seu papel como pai, seu papel como mãe, é um projeto do casal, isso aí, fazer com que esses filhos sejam as bênçãos que eles têm o potencial de ser. Basta você se lembrar da sua adolescência, para você ver que é uma fase difícil mesmo, é difícil para a adolescência, é difícil especialmente para o adolescente. O pai acha, é muito difícil para mim, eu sei que é difícil para você, para o seu filho é mais ainda. A adolescência é uma fase muito difícil. O cara está se encontrando, o cara está lidando com várias questões hormonais. A adolescência é muito difícil. É muito difícil para ele encontrar o seu lugar, ele precisa encontrar o seu lugar na frente dos outros, encontrar popularidade no contexto. Gente, é difícil ser adolescente. Eu trabalho com adolescentes, sim, não é fácil, não. Agora, eles podiam facilitar um pouquinho a vida para a gente, né, para os pais, né? Não facilita. Mas guarde isso, seu filho é uma bênção. Crie ele para ser um homem segundo o coração de Deus. Também não fique prendendo seu filho, não. Aqueles casais que já têm filhos um pouquinho mais velhos. Meu filhinho, meu não sei o quê. O filho começa a arrumar namorado, os pais já ficam todos. Essa namorada, a mãe, né? Essa menina, não sei o quê. Né? Aquele negócio todo. Meu irmão,
Eu gosto do texto lá de Salmo 127, que diz que os filhos são como flechas na aljava, não é isso? Você lembra desse texto? Tão bonito esse texto, né? Diz que flecha na aljava é porque no momento de dificuldade, pum, se você criou bem os seus filhos, quando você estiver velho, seu filho vai ser uma bênção na sua vida também. No momento de dificuldade, você vai poder sacar uma flecha, né? Essa é a ideia, essa é a metáfora que está presente no texto. Mas eu acho que é um outro aspecto nesse texto, com essa metáfora da flecha, que é o seguinte: Deus não diz que os nossos filhos são espadas, certo? Como é que você luta com a espada? A espada permanece na sua mão o tempo todo, não é isso? E volta. Eles são flechas, que a gente lança, arremessa. Não fica na nossa mão o tempo todo. Não fica com a gente. Eu sei que queria, né? A gente queria que ficasse ali com as coisinhas fofinhas, né? Queria, né? Quer abraçar, quer morder. Mas esses dias eu já tomei um trauma, já falei, meu Deus, não estou preparado para a adolescência. Já tive uma situação essa semana. Fui deixar minha filha, de 4 anos, na porta da escola, saí com ela, peguei a mochilinha, levei, aí na porta eu ia levando, o maluco falou, não, pai, não precisa me levar não, tá bom. Eu falei, que isso? Eu não estou acreditando nisso aqui. Eu falei, eu vou te levar onde eu quiser te levar, vou levar ele sim. Não precisa não. Eu falei, meu Deus do céu, com 15 anos, o que vai falar para mim? Bater a porta da minha casa, eu te amo, eu te odeio, pá. Aquelas coisas de adolescente, né? Eu quero saber. Não. Mas eu sei lidar com adolescente, porque eu lidei com meu pai no ano passado, com 73 anos. Então, filhos são bênção no casamento, tá bom? Então, se eles não parecem ser uma bênção, por causa do momento da vida deles, cabe a você como pai, como mãe, vocês como casal, a desenvolver o potencial deles. Vocês são instrumentos de Deus na vida deles. Lancem essa flecha, gente, em nome de Jesus. Gente, imagina seus filhos sendo homens e mulheres de Deus, causando impacto nesse mundo. Gente, olha, eu não desejo coisa melhor para minha filha. Eu fui ministrar, não sei quem conhece a Jocum aqui, Jovens com a Missão. A Jocum tem um curso chamado ETED, Escola de Treinamento Discipulado. E eu sempre vou ministrar um curso na ETED da Jocum São Paulo, né? E aí a família vai crescendo e vai todo mundo, né? Vai a tropa toda. E aí tem uma menina que foi minha ovelha em São Paulo e que a gente enviou como missionária. Hoje ela é missionária da Jocum, a Laís, chamada de Lalá, pela gente carinhosamente. Aí um dia eu estava conversando com a Malu e falei assim, Malu, o que você quer ser quando crescer? Aí ela nem entende direito, mas ela falou assim, eu quero trabalhar lá na Jocum, que nem a Lalá. Aí aquele momento que falou, pai, o que aconteceu? Não, estou aqui tirando o cisco do olho, né? Porque assim, gente, sincera, de coração, se minha filha dissesse para mim, em algum momento da vida, pai, eu quero ser médica, eu vou ficar muito feliz, vou ficar orgulhoso, honrado. Pai, eu quero ser professora, nossa, eu vou ficar honrado demais. Agora, se minha filha disser para mim assim, pai, eu quero gastar a minha vida como missionário aos pés de Jesus, eu acho que eu não vou saber como eu vou ficar, eu vou me derramar, eu vou chorar, porque não tem coisa mais preciosa para um filho do que isso, se tornar um homem, uma mulher de Deus, que planta semente para o reino. Então é tua função fazer isso. Deus colocou os filhos, os teus filhos não são seus, você sabe disso, né? Os filhos são do Senhor. Ele colocou na tua mão para você treinar e lançar como flecha, para poder alcançar lugares que você não pode alcançar, entendeu? Coisas que você não pode fazer, creia, os seus filhos vão fazer ainda melhor que você. Vão alcançar lugares ainda maiores do que os seus. Então, meu irmão, treina o braço e lança a flecha em nome de Jesus. Tá bom? Eu estou preparando 2 flechinhas lá em casa que ninguém vai segurar, mas você vai ver. E são lindas também, viu? Pena que não deu para trazer hoje. Graças a Deus puxaram a mãe. Né? Então, eu acho que esse é o último, tá? Cristo e a igreja se unem para sempre. Então, o divórcio não pode ser considerado como hipótese num casamento. Eu sei que provavelmente eu tenho aqui gente que já está num segundo casamento, gente que já passou pela experiência do divórcio, e talvez você possa dizer isso com ainda mais propriedade do que eu. Talvez você possa dizer isso. O quanto o divórcio é devastador para uma pessoa. O quanto o divórcio machuca o marido, a mulher e os filhos, quando eles estão envolvidos. Se você já passou por isso, você sabe o que eu estou falando. Por isso, o divórcio não deve ser considerado como hipótese quando o assunto é problema no casamento. Qual é um dos grandes problemas que a gente tem hoje? É essa cultura da transitoriedade, a cultura em que as coisas são muito fugazes, tudo muito rápido, sabe? Então, assim, a moda passa muito rápido, uma roupa que no ano passado todo mundo queria usar, esse ano ninguém quer mais usar, uma música que todo mundo cantava no ano passado, ninguém canta mais, um livro que todo mundo lia no ano passado, hoje em dia já ninguém sabe mais o que é.
tempo todo os ídolos são substituídos, porque são ídolos, né? São substituídos, e isso começa a valer para o casamento também. As pessoas acham muito fácil, não, eu estou tendo algum problema, eu me separo, eu resolvi, aí eu vou tentar ser feliz numa outra situação. Meu irmão, você imagina se Jesus fizesse assim com a igreja? Você imagina? Você imagina se no primeiro gesto de infidelidade à aliança que nós tivéssemos, Jesus Cristo nos abandonasse? Eu pergunto para você, alguém ia subsistir aqui? Alguém ia resistir aqui nesse lugar? Todos os dias às 6 horas da manhã a gente tem um encontro de oração lá no lugar onde eu trabalho. E eu faço a mesma oração todo dia lá com eles. Eu digo assim, Senhor, muito obrigado porque o sol está nascendo aqui agora. E porque eu sei que como essa manhã nasce, as tuas misericórdias se renovam sobre mim. E as suas misericórdias, só elas, são as causas de nós não sermos consumidos. Porque se eu dependesse de mim, de ser fiel à aliança sempre, só Jesus, viu, irmão? Só Jesus. Você imagina se Jesus Cristo nos abandonasse, cada vez que a gente tropeçasse, cada vez que a gente errasse? Lembre-se, grande é esse mistério, diz o apóstolo Paulo, mas quando eu falo de marido e mulher, eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, assim como Cristo não abandona a sua igreja, marido não pode abandonar a sua esposa, em nome de Jesus. Assim como a igreja deve permanecer conectada com Cristo por esse amor que nos persegue, assim também a esposa deve permanecer junto do seu esposo. Seja qual for a luta e a tempestade, eu creio num Cristo que ressuscitou mortos. Se Ele ressuscitou mortos, Ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. De repente alguém está enfrentando a crise, que é a maior crise que um casamento pode ter, que é a crise do adultério. É a maior crise que um casamento pode ter. O adultério, ele realmente machuca de uma forma terrível. E de repente pode ter casal aqui que esteja passando por isso. Alguém acabou de passar por uma crise de adultério, há pouco tempo alguém descobriu que a esposa ou o marido o traiu. Eu quero dizer para você, se você está me ouvindo aqui nessa tarde, que o mesmo Cristo que ressuscitou mortos pode ressuscitar o seu casamento, pode restaurar o seu casamento, porque Ele quer fazer isso, porque é assim que Ele age com a gente, é assim que Cristo age com a igreja, e Ele quer que o seu casamento seja um testemunho da forma como Ele age com a igreja. Então, quando a gente deixa de considerar o divórcio como hipótese, a gente descobre que tem que dar um jeito do casamento. Porque assim, quando o divórcio é uma hipótese, você fala assim, eu tentei de tudo, não deu certo, o que eu vou fazer agora? Vou separar. Agora, quando o divórcio não é hipótese, você diz assim, tentei de tudo, o que eu vou fazer agora? Eu vou tentar mais uma vez. Eu vou tentar de novo. Eu vou me prostrar diante de Cristo, até que Ele realize essa obra e restaure o meu casamento, em nome de Jesus. E Ele vai fazer. Meu irmão, você está com luta, pelos mais variados motivos que um casamento pode ter, questão de fidelidade, questão de intromissão dos pais no casamento, é um outro fator crítico, né? A gente tem muitos problemas disso aí. Os seus filhos estão trazendo problemas para o seu casamento, problemas financeiros, problemas de ordem espiritual, seja lá o que for que está trazendo turbulência ao seu casamento, divórcio não é opção. Creia que Deus pode restaurar o seu casamento e Ele fará. Ninguém gosta de passar pelo deserto, ninguém gosta de enfrentar a tempestade. Eu não estou dizendo para você que é fácil, porque não é fácil. Você vai precisar de ferramentas para enfrentar esse momento, você vai precisar de gente mais experiente que caminhe com você, você vai precisar do seu pastor, você vai precisar de grupos como de Casados para Sempre, você vai precisar de ferramentas, não tem dúvida nenhuma, mas enfrente o deserto, enfrente a tempestade, enfrente a noite de choro, porque a alegria virá pela manhã. Mas era muito bom, pastor, não vai voltar a ser como antes. Não vai, realmente não vai. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. Ele pode fazer isso, Ele vai fazer isso. Quando você olhar para a sua esposa, quando você olhar para o seu marido, essa é a minha proposta nessa tarde. Eu acho que eu passei um pouquinho do meu horário, desculpa, viu, gente? Mas a minha proposta nessa tarde era que você entendesse que o relacionamento de vocês, ele tem uma missão espiritual, que é refletir o relacionamento de Cristo e a igreja. Isso é um negócio muito sério. É por isso que Paulo diz, é um mistério. Como ele diz assim, eu não sei nem explicar como é isso, mas é um mistério glorioso. Quanto mais eu amo minha esposa, quanto mais ela me ama, mais Cristo é glorificado.
Então, meu irmão, que Cristo seja glorificado na vida de vocês, viu? Que o casamento de vocês seja uma bênção. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Agradeço demais o convite. Que Deus abençoe muito vocês. Orem por mim, também orem pelo meu casamento, orem pela minha vida, pela vida da Silvânia. Intercedam pela gente, pelo nosso ministério, e nós nos colocamos à disposição de vocês para ajudá-los naquilo que for possível. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, gente. Amém.